Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre a NR9, que é a PPRA, Programa de Prevenção de Riscos Ambientais. Nós vamos abordar os principais conceitos que o Departamento de Recursos Humanos de uma empresa ele precisa ter esse conhecimento para gerir o subsistema da área de RH, que é o Higiene, Saúde e Segurança no Trabalho. Então, ele tem que ter noção de diversas NRs para conseguir fazer essa administração desses recursos. Tá? O profissional da área técnica em segurança do trabalho é que vai aplicar todas essas regras, né? Mas nós temos também da área de gestão de pessoas, de administração de recursos humanos, temos que ter a noção de como funciona. Então, a NR9, a sigla, né, que a gente utiliza é a PPRA, Programa de Prevenção de Riscos Ambientais. O objetivo é proteger o trabalhador dos perigos e fatores de risco existentes no ambiente de trabalho, que tem potencial para causar dano à sua saúde e à sua integridade física. Ou seja, a gente já viu que tem diversos aspectos que o RH tem que pensar na qualidade de vida no trabalho do trabalhador, ele tem que prestar atenção nos programas de relação com o empregado, ele tem que verificar como que está, se os funcionários estão utilizando os equipamentos de proteção individual. Nós temos a CIPA, que é a Comissão Interna de Prevenção de Acidentes, ela faz esse trabalho de verificar. Então, a CIPA, né, juntamente com os demais profissionais da área de segurança do trabalho, eles têm o objetivo de aplicar a NR9, com o objetivo de proteger esse trabalhador. Então, vai ser feito todo um levantamento dos locais que são perigosos, fazer a devida identificação, né? Nessa etapa da NR9, ela tem um processo de antecipar o reconhecimento dos perigos, né? E assim conseguir avaliar os riscos, determinar as medidas de controle, determinar os usos de equipamentos de proteção individual, uso de equipamentos de proteção coletiva, conseguir eliminar, reduzir e controlar os perigos, evitando acidentes de trabalho, evitando todo um outro procedimento que possa acontecer. E as ações da PPRA? Então, elas devem ser desenvolvidas no âmbito de cada estabelecimento da empresa. Então, toda empresa tem que ter um PPRA, né? Ela tem que ter esse documento falando onde que tem perigo de choque, onde tem perigo de queda, onde corre perigo de inalar produtos tóxicos. Então, tudo isso tem que ser relatado nesse documento, tá? É responsabilidade da empresa, né, do empregador, e aí os trabalhadores vão fazer os relatos de como é o seu cotidiano, né, para verificar se tem riscos ou não, como que é a atuação da atividade, para conseguir caracterizar os riscos e a necessidade dos controles necessários, né, para verificar o prazo, né, de quando que a gente vai sempre atualizar esse tipo de documentação. Então, é importante verificar pelo menos uma vez ao ano, né, uma análise geral do PPRA, ver se precisa modificar alguma coisa ou não, porque ao longo de um ano a gente tem muitas alterações, modificações, novos equipamentos, manutenções que foram realizadas, então pode ser que ocorreu alguma modificação nesses aspectos de riscos, né? Por exemplo, se houve uma manutenção numa rede elétrica, então se o risco de choque era muito alto, agora ele é menor. Então a gente tem que fazer essa atualização no PPRA. E fazer os ajustes necessários de acordo com as novas metas e prioridades que a empresa estabelece, tá? Então, no risco de acidente, a gente sempre vai fazer essas 3 perguntinhas: onde, quando e por quê? Eu tenho que ter um programa de antecipação, vou reconhecer os problemas, avaliá-los e ter sempre um controle. Isso faz parte do PPRA.
Então, nós temos uma estrutura, né, para montar o PPRA, que é o planejamento. Então, eu vou pensar no planejamento anual, vou estabelecer as estratégias de ação, como que eu vou, né, minimizar os riscos dentro do ambiente de trabalho, vou registrar todos os setores, todos os riscos que foram levantados, né, os dados, e vou criar uma periodicidade, de tempos em tempos, vou avaliar o que precisa ser melhorado nesse documento do PPRA. Então, tudo isso é um ciclo, né? E aí ele tem que acontecer pelo menos uma vez ao ano. Então, o RH é responsável por relembrar, né, de fazer essa avaliação, ver se está tudo ok, se for necessário, chama o pessoal da CIPA, se for necessário, contrata uma empresa terceirizada para fazer todo esse trabalho. Então, é importante ter isso regular, né? Para que não, se acontecer algum acidente de trabalho, a empresa precisa ter esse documento em mãos, para verificar se realmente já todo mundo sabia que aquele local, aquela atividade era um risco grave de perigo, né? Então tem que ter essa documentação. Se acontece um acidente de trabalho, a empresa tem que responder. E ela precisa ter essa documentação em mãos para falar que realmente foi um acidente, não teve uma prevenção quanto a isso, tá? O desenvolvimento do PPRA. Então, como que a gente monta, né? Primeiro eu vou antecipar e reconhecer os perigos, os fatores de risco. Então, primeiro eu vou dar uma olhada do que tem, né, no ambiente de trabalho, dar uma olhada no contexto geral. Então, eu vou observar as tomadas elétricas, a forma que estão alocados os equipamentos, as mesas de trabalho, a ventilação do ambiente. Tudo isso faz parte de uma análise geral para verificar se tem fatores de risco, né? Daqui a pouquinho eu vou mostrar uma imagem que a gente pode parecer uma coisa simples, mas tem vários riscos que podem acontecer acidentes. Então é importante que a gente tenha essa previsão para que não ocorra problemas. Vou estabelecer prioridades e metas, né, de avaliação e controle desses perigos, desses fatores de risco. Vou avaliar os riscos de acordo com sua intensidade, né, e de que tipo são. Então, vou ver se é um risco ergonômico, se é um risco químico, nós já vamos ver esse conceito, e se ele é leve, moderado ou grave, né? Se é muito intenso, pouco ou leve. Então, a gente tem essas graduações também. Vou implantar as medidas de controle. Então, como que eu posso implantar medidas de controle? Utilizando equipamentos de proteção individual, colocando sinalização sobre algum aspecto. Se é um local, por exemplo, uma cabine de eletricidade, né, que distribui energia para todo um prédio. Ela corre um sério risco de choque se a pessoa não sabe manipular todo aquele equipamento. Então, se eu colocar uma identificação, perigo, risco de choque elétrico, você vai entender que não é para mexer. Então, isso é uma forma de medidas de controle. Vou monitorar, né, a exposição aos riscos e fazer o registro e divulgação dos dados, avisando, informando a todos sobre todos os perigos que eles correm naquele ambiente de trabalho. Então, quais são os riscos, né? A gente está falando de riscos, mas que tipo de riscos que existem? Nós temos os riscos físicos, químicos, biológicos, ergonômicos ou mecânicos, que a gente fala, ou de acidentes. Nós vamos ver cada um deles. O risco físico é aquele que as diversas formas de energia que possam estar expostos os trabalhadores. Então, tudo que está relacionado que vá interferir no corpo físico da pessoa. Então, ruídos, vibrações que estão ligados à audição, pressões anormais, então local pressurizado, temperaturas, né, extremas,
que vão efetuar ou muito calor ou muito frio, que vai causar algum impacto no corpo físico do trabalhador. Radiações ionizantes, radiações não ionizantes, ultrassom. Então, tudo que interfere no corpo da pessoa, a gente considera como um risco físico, tá? Estes agentes, a depender de sua intensidade, do tempo de exposição e da forma de contato, podem causar danos ao trabalhador. Então, aqui entra aquele aspecto, aqui a gente identifica o risco, tem ruído no local. Quem vai fazer toda a medição, ver qual é o grau de ruído, se a pessoa está trabalhando no local insalubre ou não, aí isso está na NR15, tá? Então aí é outra norma que vai fazer essa regulamentação de medição. Nós estamos fazendo uma medição qualitativa, de identificação, quantitativa de valores, né, para conseguir avaliar em que grau que se encontra, aí é outra NR específica, tá ok? Aí nós temos os riscos químicos, né? Então, quando a gente mexe com substâncias ou compostos de produtos que podem entrar pela via respiratória, como, por exemplo, poeira, fumos, névoas, neblinas, gases, vapores ou outros produtos químicos. Se a pessoa trabalha num local que tem produtos químicos para matéria-prima, né, do produto, no almoxarifado que só tem matéria-prima, então isso também entra como risco químico, né? Ou se ele é penetrado pelas vias respiratórias ou por exposição, contato, ou ser absorvido pela pele ou por ingestão, né? Então, dependendo do tipo, esses agentes, dependendo do tempo, vai causando danos à saúde, né? Que é aquele aspecto da insalubridade que a gente já viu. Então, esse risco químico que vai prejudicar dentro do nosso corpo, isso é considerado um risco químico. É o mesmo procedimento, nós estamos tendo uma visão geral. Quem vai avaliar os graus, né, de exposição, o tempo que fica exposto, quanto que é prejudicial cada produto químico, cada poeira, cada gás, vapor que a pessoa está exposta, aí é a NR15 também que vai fazer essa avaliação. Nós vamos fazer um contexto geral, identificou que tem um risco químico, vou pegar outra norma e vou avaliar qual é o grau que ela se enquadra, tá? Tudo isso quem vai fazer é um profissional da área de segurança do trabalho. Os riscos biológicos, que daí são os micro-organismos, né? Bactérias, fungos, parasitas, vírus, nós estamos, né, com a pandemia, estamos todos expostos a um risco biológico, né, que é o vírus do coronavírus. Teve até uma reportagem uma vez que foi passada uma legislação que queria caracterizar quem tivesse o coronavírus como uma doença do trabalho por conta disso, porque entra como um risco biológico dentro do ambiente organizacional. Mas daí houveram alguns contratempos e eles revisaram esse aspecto, tá? Mas no momento estamos vivenciando um risco biológico, tá? Que a gente pode pegar tanto na empresa quanto fora do ambiente de trabalho. Insetos, plantas venenosas, animais peçonhentos. Aí quem trabalha com a área de saúde, amostras de sangue, urina, fezes, secreções, tudo isso são agentes de riscos biológicos. Eles têm uma forte concentração e, dependendo do contato e tempo de exposição, podem desencadear dano à saúde do trabalhador. Então, também é um aspecto que está ligado à saúde do funcionário. Nós temos também o risco ergonômico, que está relacionado tanto aos fatores psicológicos quanto fisiológicos, tá? Então, são fatores que interferem no corpo. Então, se a gente faz um esforço físico com frequência, então a pessoa que até pus o desenho, a pessoa carrega a caixa o dia inteiro, esse esforço repetitivo pode
causar danos à saúde. Ele precisa utilizar equipamentos de proteção para evitar esses problemas de saúde. Então tem esse tipo, é um risco ergonômico que tem para que a gente possa realizar a prevenção desses problemas. Levantamento e transporte manual de peso, exigência de postura extrema. Então a pessoa, se ela trabalha o tempo todo sentada, né, o dia todo em uma cadeira, 8 horas por dia, isso também vai prejudicar a coluna dela, né, a postura. Então também entra como um risco ergonômico, e aí tem que ter algumas providências, né? Fazer um intervalinho de 10 minutos, fazer um alongamento, uma ginástica laboral. Tudo isso são aspectos para evitar os problemas de saúde. Controle rígido de produtividade, imposição de ritmo excessivo. Aí aqui já começa a entrar a questão psicológica, tá? Esses 3 itens abaixo aqui, jornada de trabalho prolongada, monotonia, repetitividade, tudo isso entra como um aspecto psicológico, a pressão psicológica de se produzir mais, de fazer mais, também é um risco ergonômico, que vai causar uma doença do trabalho também. Nós vamos ver depois, em uma outra aula, as doenças do trabalho. Elas podem ser tanto doenças que causam fisicamente, né, uma lesão no braço ou uma tendinite, mas também podem ser doenças psicológicas, né, relacionadas ao estresse. Então isso também entra como um risco ergonômico. E aí os riscos mecânicos ou de acidentes, né, que são perigos, fatores de risco que poderão contribuir para a ocorrência de acidentes, como queda de pessoas, queda de materiais, escorregões, queda de equipamentos sem proteção, ferramentas inadequadas ou com defeito, né? Às vezes a gente fica com receio de jogar fora e aí às vezes acaba causando um acidente de trabalho. Eletricidade, incêndio, explosão, animais peçonhentos. Então tudo que está ligado que possa causar um risco de acidente de trabalho. Aí, aqui é o mapa de risco, né? O pessoal que faz parte da CIPA, da Comissão Interna de Prevenção de Acidentes, eles podem fazer uma análise geral da empresa e verificar onde que tem riscos, né? Onde que tem risco físico, risco químico, biológico, ergonômico e de acidentes. E aí cada um tem a sua cor e eu vou identificar com uma bolinha de intensidade. Se é uma bolinha pequena, o risco a gente considera leve. Se é uma bolinha um pouquinho maior, ela é considerada um risco moderado. Se ela é uma bolinha bem grande, a gente considera como um risco grave, tá? Então, pelo tamanho da bolinha e pela cor, a gente consegue identificar se é um risco físico leve, risco físico moderado, risco físico grave. Então, a gente consegue fazer uma classificação quanto a isso. Então, eu vou sempre, como que eu elaboro um mapa de risco? Vou conhecer os setores da empresa, o que é produzido, como é produzido, o que faz cada, né, quais são as tarefas de cada setor. Vou elaborar um fluxograma dos setores e das etapas de produção e vou verificar o que tem em cada um deles. Tem tomada? Mas tem risco físico ou tem risco de acidente? Então, a gente vai fazendo essa identificação. Vou listar os equipamentos e todos os riscos existentes, fazendo toda a identificação. Então, aqui, para facilitar, para a gente entender, né? O que é classificado como um grupo de risco verde, né? É a cor verde que a gente utiliza para o risco físico e é tudo que está ligado ao aspecto físico do trabalhador. Ruídos, vibrações, radiações, temperatura, frio ou calor, pressão anormal, umidade. Então, tudo isso entra como caracterizado como risco físico. Um risco químico, ele é representado pela cor vermelha,
E aí a gente tem os itens de riscos, que é poeira, fumo, neblina, gases, vapores, névoas, né? Aqui saiu errado, é névoas, e substâncias ou compostos químicos, em geral, do que quando a pessoa está exposta. O grupo marrom é para os riscos biológicos, então a gente tem os vírus, bactérias, protozoários, fungos, parasitas e bacilos. O grupo amarelo é para os riscos ergonômicos, então é representado pela cor amarela. Então, esforço físico intenso, levantamento de peso, postura inadequada, controle de produtividade, ritmo excessivo, trabalho em turnos diurno e noturno, jornada prolongada, monotonia, outras situações que causam estresse físico ou psíquico. Então, tudo que vai interferir no aspecto físico do trabalhador ou no psicológico é um risco ergonômico. E os riscos de acidentes é representado pela cor azul, e aí são os itens que podem causar acidentes de trabalho. Então, um layout inadequado, uma máquina sem a proteção, sem o equipamento de proteção correto, uma ferramenta defeituosa, uma iluminação inadequada, a eletricidade, que pode causar um choque, probabilidade de incêndio ou explosão, armazenamento inadequado, animais peçonhentos ou outras situações de risco que poderão contribuir para a ocorrência de acidentes. Então, a gente sempre vai utilizar essas cores para identificação dos riscos. Então, aqui a gente tem um exemplo de um mapa de risco, tá? Então, esse é um exemplo bem basiquinho, bem clássico. Tem lá os setores, então eu tenho lá o setor dos banheiros, eu tenho o setor do depósito, da cozinha, né, do refeitório, do jardim, a administração, almoxarifado, linha de montagem, enfim. Tenho todos os departamentos de uma empresa. Bem simplesinho, mas dá para identificar quais são os riscos que possuem. Então, vamos lá. A bolinha menorzinha, ó, nós temos a bolinha menor no refeitório e na despensa. Então, é um risco leve no refeitório, tem um risco leve ergonômico, né? Provavelmente de levantar ou ter uma postura inadequada no momento que está no refeitório. E um risco biológico, porque podem aparecer fungos ou bactérias no local de refeição. Mas é um risco leve, né? Não é para todo mundo ficar desesperado. Na despensa também, nós temos um risco físico e um risco leve, de biológico. Aí, nos outros departamentos, ó, no banheiro, nós temos um risco médio, né? Um risco moderado, é a bolinha intermediária, ela é menorzinha. Temos um risco médio biológico, porque a cor está marrom, tá vendo? Então, a gente tem o tamanho da bolinha, que eu vou identificar se é um risco leve, moderado ou elevado, e a cor do risco que acontece, tá? Ó, na administração, nós temos uma bolinha grande, então é um risco elevado de ergonômico. Então, pode ter tanto o risco físico quanto o psicológico que a gente já viu, tá? Então, isso é um mapa de risco simples, mas que facilita e identifica onde que ocorrem os riscos de cada situação. Aqui também é um outro modelo, né, de riscos. Aqui tem uma classificação, uma legenda mais abrangente, mas é o que a gente já apresentou, né? Então, ó, no local de compras, por exemplo, existe um risco moderado de calor, frio, umidade, de poeira e produtos químicos, esforço físico e no setor de convênios, de acidentes em questão do arranjo físico inadequado. Tá? Então, é um outro modelinho para a gente conseguir entender como que é montado um mapa de risco. Aqui é uma cena clássica, né? É um ambiente simples, mas que a gente poderia ter evitado grandes problemas aqui, né? Então, ó, aqui a pessoa está pegando um
um documento na estante, né, no armário. Mas olha o que ela está utilizando, né? Um banquinho. Então poderia ser, aqui é um risco, né, ergonômico, ela poderia estar utilizando uma escada mais adequada. A pessoa aqui está utilizando um telefone e a pessoa tropeçou no fio do telefone, né? Então, ó, o layout do local está inadequado. A mesa deveria estar encostada aqui na escada, para que essa pessoa passando aqui não sofresse um acidente, né? A pessoa está utilizando, está fazendo uma limpeza, está utilizando água, né, enceradeira, está sem o equipamento de proteção auricular, né, por conta do ruído, e não tem uma placa de identificação, né, que é aquelas plaquinhas perigo, risco de chão escorregadio, porque essa pessoa aqui, ó, nem está olhando e ela vai cair também. Então tem um risco aqui. Teria que ter um equipamento de proteção coletiva, uma placa identificando que estão fazendo uma manutenção aqui. A mesma coisa nesse caso aqui, ó. Ele está fazendo uma manutenção, colocou a maleta de qualquer jeito, vai cair na cabeça da pessoa, né? Então, teria que ter um equipamento de proteção coletiva, uma identificação, ou não ter ninguém, né, dos setores administrativos trabalhando no momento dessa manutenção toda. Porque nós temos, ó, 3 pessoas da manutenção e temos 4, 5 trabalhando. Então, teria que ter um período correto aí para fazer as manutenções adequadas, né? Então, é importante verificar o layout, né? Identificar que há um risco, né? Um risco de acidente, um risco mecânico, um risco ergonômico. Então, tudo isso tem que ser identificado. Aí, como que a gente monta o PPRA? Então, aqui eu vou dar um exemplo de uma tabela que a gente pode montar, seguir de exemplo para a montagem de um programa de prevenção de riscos ambientais. Então, primeiro caso, o primeiro fator, a gente vai identificar o agente, né, o tipo de risco que existe e qual é o perigo que vai causar isso, né? Então, eu vou verificar através de uma observação visual. Então, esse PPRA a gente analisa no contexto geral e depois pessoas da área específica da segurança do trabalho vão avaliar qual é o grau, qual a intensidade de cada risco desses, tá? Qual a intensidade de choque, qual a intensidade de produto químico inalado, todos esses fatores. Qual a intensidade de um ruído, né? Aqui a gente olha no contexto mais global. Então, eu vou verificar através da observação visual e de outros sentidos, né? Então, audição e olfato, a gente consegue identificar os perigos existentes no ambiente de trabalho. Então, eu vou identificar qual é o agente, o tipo de risco. Então, aqui eu coloquei como risco de acidente. E aí, qual é o perigo? É um perigo biológico? É um perigo... qual é o fator de risco, né? É biológico? É químico? É ergonômico? É ruído? Né? É umidade? É calor excessivo? No caso, coloquei eletricidade. Poderia ser queda, né? Poderia ser qualquer outro tipo de fator. Aí depois, a gente vai determinar... buscar identificar o local e a fonte geradora com potencial para causar o dano. Então, onde que pode acontecer aquele tipo de acidente de trabalho? É na produção, é no escritório, é no almoxarifado, é na cozinha. Então, vou colocar a localização, né? Então, no caso, eu falei que é no escritório. E a fonte geradora, o que vai determinar, o que vai gerar este evento? É o tipo de processo, é a máquina, é o equipamento, é o tipo de equipamento, é o tipo de ferramenta. Quais são as fontes geradoras?
Então, no caso aqui, eu falei que o problema de risco era eletricidade e a fonte geradora é porque a fiação, os fios expostos, energizados e o trabalhador está sem proteção. Então, eu estou falando que tem fios que estão soltos e a pessoa que está trabalhando no ambiente não tenha o equipamento de proteção individual adequado. Então, é uma fonte geradora que poderá ocasionar um acidente de trabalho. Aí nós temos o item C, né, que é a identificação das possíveis trajetórias e dos meios de propagação dos agentes ambientais de trabalho. Então, aqui eu vou verificar como aquele agente, como aquele risco vai chegar até o trabalhador. Então, se é um ruído, por exemplo, a trajetória é o ar. Se é um produto químico, então é o vapor, né? A trajetória é o ar também. Então, como que vai se propagar esse tipo de risco risco de ambiente de trabalho, né? Então, no caso aqui da eletricidade, o risco será a trajetória, meio de propagação para a eletricidade ao contato. Então, se eu encostar no fio, eu vou propagar todo um problema aí de choque elétrico, tá? Só se eu encostar. Se eu não encostar, então não vai acontecer nada, tá? Então, pode ser dessa forma também. Aí nós temos, vou identificar as funções dos trabalhadores, quantidade de trabalhadores que estão expostos àquela situação. Então, eu vou identificar qual é a função do trabalhador. No caso aqui, eu estou falando que é um trabalhador da área de serviços gerais, uma pessoa da área da limpeza. A atividade que ele faz, qual é a tarefa que ele faz principalmente? É encerar piso. Naquele ambiente de trabalho, ele entra só para fazer encerar o piso. Qual é a principal atividade? Ele passa produtos no piso, encera com o auxílio de uma enceradeira. Aqui é só um resuminho do qual a principal atividade. E quantos trabalhadores ficam naquele ambiente de trabalho, naquele momento daquele risco, né? Que pode causar aquele acidente. No caso aqui, um trabalhador. Aqui eu vou caracterizar as atividades e o tipo de exposição, né? Então, se a exposição aos fatores de risco é eventual, permanente ou intermitente. Então, a pessoa está sempre exposta àquele tipo de acidente, aquele tipo de risco, só de vez em quando, ou é uma vez sim, uma vez não, né? Então, eventual é de vez em quando, permanente é constante, né? Todos os dias, e intermitente, às vezes sim, às vezes não. Por exemplo, no almoxarifado, não é sempre que a pessoa vai naquele setor, ela vai de vez em quando, então é um risco intermitente, de exposição. Então tem essas formas também. Aqui, ó, se a atividade é realizada de pé ou sentada, ou alternada, se a atividade é pesada, moderada ou leve, então são características da exposição e do tipo de exposição. Então, no caso que a gente está dando exemplo, a caracterização da atividade é uma atividade que a pessoa realiza em pé e moderada porque ela movimenta-se fazendo o enceramento do chão. Então, ela tem um certo movimento. E ela faz isso constantemente, permanente, né? Então, o tipo de exposição aos perigos, aos fatores de risco, é permanente. Uma informação importante, que todos esses dados, né, de fazer o PPRA, a gente faz o levantamento geral, mas quem vai fazer todo esse trabalho é o Serviço Especializado em Engenharia, Segurança e Medicina do Trabalho, o SESMT, ou também ajudando a CIPA, Comissão Interna de Prevenção de Acidentes. Eles vão fazer essa avaliação qualitativa e quantitativa, né? Então, eles vão verificar a quantidade de ruídos, a quantidade de acidentes que tem no ambiente de trabalho, a quantidade de faltas por motivo de saúde
ocasionado no ambiente de trabalho, incidentes que acontecem de vez em quando. Então, quem vai fazer todo esse trabalho é esse departamento. Nós vamos fazer a identificação também no PPRA sobre os danos, né? O que pode ocasionar esse fator de risco, vou identificar o que podem causar ao trabalhador, né? Então, no caso, a gente está falando da eletricidade, então ele pode causar um choque elétrico, uma queimadura, pode até causar uma parada cardíaca e até uma morte. Então, eu posso ser bem dramático na hora de elaborar esse tipo de danos à saúde. Posso ser bem elevado. E aí, a descrição de medidas de controle, o que eu vou fazer de controle para avaliar como que eu vou controlar, eliminar esse tipo de perigo ou fator de risco, né? Então, eu posso fazer um controle de engenharia, posso fazer uma sinalização, posso instaurar equipamento de proteção ou colocar como inexistente. No caso aqui foi colocado como inexistente, mas a gente poderia colocar uma sinalização de alerta. Enquanto a pessoa está executando a atividade, ela pode colocar uma sinalização, uma plaquinha, cuidado, piso molhado, para fazer a identificação para as pessoas ficarem atentas. Tá? Então, pode ter esse tipo de descrição de medidas de controle, sim. E aí, aqui o quadro geral com todas as etapas que a gente colocou. Então, o agente que vai ocasionar esse risco é o acidente, com o fator da eletricidade, pode acontecer no escritório, acontece em questão da fiação exposta sem proteção, que ela pode entrar em contato com o trabalhador, ela só vai ser propagada se tiver contato desse trabalhador com essa fiação. Esse trabalhador é da área de serviços gerais, a sua principal atividade é encerar pisos, ele passa produtos no piso, encera o piso com o auxílio de uma enceradeira, é um trabalhador apenas que faz a atividade. Essa atividade é caracterizada por ser realizada de pé, com movimentos moderados, né? Ele tem uma exposição permanente a esse fator de risco, porque ele faz constantemente esse trabalho. O dano que pode causar à saúde desse trabalhador é o choque elétrico, a queimadura, uma parada cardíaca. E a descrição de medidas de controle, a gente vai excluir esse aqui e vamos colocar como sinalização. Então, esse aqui não, a gente pode pôr como sinalização com placas. Sinalização com placas. Então, a gente pode identificar de alguma forma para evitar esse tipo de acidente, certo? Então, esse é só um contexto básico e geral para a gente conseguir entender o que é um PPRA. Quando a gente quer fazer um PPRA dentro da empresa, eu preciso ter profissionais da área de segurança do trabalho para fazer todo esse trabalho e fazer essas identificações corretamente. Mas, como o PPRA tem uma observação global e geral, o profissional da área de recursos humanos pode auxiliar nesse processo.